Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabei qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de hoje, Jesus nos conta uma parábola, a parábola das 10 virgens, né? As virgens prudentes e as imprudentes, as inteligentes e as tolas. A gente poder entender um pouco do contexto que Jesus está falando, né? Porque foge um pouco da nossa cultura, como que era um casamento judaico no primeiro século, no tempo de Jesus. O casamento se dava assim. Primeiramente tinha os esponsais, seria o equivalente para nós nos tempos de hoje fosse o noivado, aonde a noiva e o noivo já selavam um compromisso matrimonial, né? Ali havia já as trocas das alianças, um compromisso selado, porém eles não coabitavam junto. Depois desses esponsais, né? Seria como se fosse um noivado, a noiva voltava para a casa dos pais e o noivo ia construir a casa. Ele ia preparar a casa. Quando a casa estivesse pronta, aí sim, ele iria até a noiva, e ali com a noiva ia ter esse rito que chama ripá, né, onde o casamento já ratificado seria consumado. E aí nessa ida até a casa da noiva, né, o noivo com seus amigos, jovens também como ele, acompanhavam o noivo. E assim também a noiva tinha as suas amigas. A gente poder entender um pouco, fossem as damas de honra, né? Mas no tempo de Jesus não eram crianças, né? Eram as amigas da noiva, as donzelas, as damas, aquelas que estavam ali junto com a amiga, com a noiva, aguardando o noivo chegar. E havia esse ritual. Essa procissão geralmente acontecia à noite, e aí quando o noivo chegava com seus amigos, né, a noiva também com as suas amigas, com as suas donzelas, as damas de honra, iam em procissão, né, com as velas acesas, até a casa que o noivo tinha preparado. E ali eles entravam para a festa e tinha 7 dias de festa. Já pensou? 7 dias, quem já casou aí, né? Fazer uma festa de casamento é complicado, pensa 7 dias, né?
7 dias de festa. O que aconteceu? O noivo estava demorando, né? O noivo, ele chega de maneira inesperada, ele atrasa. Havia o sentimento nosso é esse, né? Senhor, parece que o Senhor esqueceu da gente aqui, né? Cada vez mais, né? O mundo está mais quente, mais violento, né? Mais complicado as coisas, o Senhor não volta logo. Cadê Jesus que não vem, né? Vamos nos aproximando aí do final do ano litúrgico, e a liturgia vai nos introduzir nesse mistério, né, da parousia, da segunda vinda de Jesus. E de fato, esse noivo que vem no momento inesperado, né, que parece que está tardando, ele vai e encontra uma daquelas donzelas prudentes, inteligentes, que haviam armazenado ali óleo suficiente e estava com as suas chamas acesas. As outras tolas, né, a palavra mais correta, a tradução seria isso, né? Falta de inteligência, foram ali, saíram à noite atrás, né, de óleo, e o noivo foi, a procissão foi, né? Jesus passou e a porta fechou, e elas ficaram do lado de fora. Então, meramente, todos nós como cristãos somos chamados a ser luz. Essa luz que é Jesus, né? Todos nós, como fomos batizados, né? Ali o nosso padrinho, nosso pai, acendeu uma vela no círio pascal, né? E colocou nas nossas mãos e disse: receba a luz de Cristo, né? Caminha como filha, como filho da luz. O padre diz isso no momento do batismo. Nossa primeira comunhão, como nossos irmãos vão fazer daqui a pouco, né? Vão acender aqui as suas velas no círio pascal, que representa o próprio Cristo vivo, ressuscitado. Irão renovar, né, as suas promessas batismais, vão renunciar ao pecado, e nós juntamente com ele vamos renovar também nossas promessas batismais, e somos chamados assim a iluminar. O cristão, ele é a luz do mundo. Quem nos disse é o próprio Jesus. O mesmo evangelho de São Mateus, né, Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Nós somos essa luz, a luz que é Jesus. Mas para que essa luz brilhe, o que é esse óleo? No próprio Evangelho de Mateus, né, Jesus vai dizendo o que é esse óleo que faz com que a luz de Cristo possa brilhar em nós. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, ter o óleo é ter as boas obras. Não basta só a luz, a graça de Deus. Se não tiver esse combustível, que é o óleo, que alimenta essa luz de Cristo em nossos corações, essa luz vai se apagar. E o óleo são o quê? As boas obras. Por isso é interessante ter isso muito claro dentro de nós. Não basta só ter fé. Fala, irmão, está do seu lado aí, fala para ele. Não basta só ter fé. Não basta só vir na missa todo domingo. Não basta só rezar o meu rosário, fazer meu cerco de Jericó. Não basta só ter fé. Nós não somos protestantes, nós somos católicos, né? Então nós não vemos a heresia da sola fide. Não somos salvos apenas pela fé. Vai dizer São Paulo na carta a Tiago: a fé sem obras é morta. Por isso que alimenta esta chama, esta luz de Jesus em nós é o quê? As boas obras. Quando vamos ver que obras são essas, né? Porque senão nós podemos fazer muitas coisas boas em nome de Jesus. Podemos rezar bastante, né? Podemos fazer até, como diz a palavra, até milagres. Mas podemos chegar lá na frente e Jesus dizer: eu não vos conheço. A gente pegar o evangelho, e vocês vão ver no evangelho, né, as virgens imprudentes, né, chegam lá e falam o quê? Senhor, Senhor. Jesus diz para elas o quê? O noivo: eu não vos conheço. Aonde? No evangelho de São Mateus temos essa mesma passagem, aonde muitos dizem Senhor, Senhor. Jesus fala: então aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Vamos lá em Mateus capítulo 7, um pouco mais para frente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, fazer as boas obras, fazer a vontade do Pai, porque naquele dia muitos dirão:
Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Então ele lhes declarará: jamais vos conheci, não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não adianta, eu rezar bonito. Não adianta eu ter carinha de santo, ser todo piedoso, se as minhas atitudes não condiz com aquilo que eu creio. É isso que hoje a palavra de Deus nos chama a atenção, de traduzir a nossa fé em gestos concretos, traduzir a nossa experiência de Deus em atitudes de amor, lá na sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, seu local de trabalho. É aí que eu vou me santificando no dia a dia, cumprindo o meu dever, fazendo bem a minha obrigação, o meu dever de Estado, como esposo, como pai, como mãe, como esposa, como filho, como patrão, como empregado, não sei, mas aonde Deus te colocou é executando bem o seu papel, com amor, com caridade, com desempenho, que eu vou me santificando e traduzindo a minha fé em atitudes e gestos concretos de amor. Porque senão nós podemos chegar lá no céu, ou quando Jesus nos chamar, não adianta dizer: Senhor, eu ia na missa todo domingo, eu fazia o Senhor de Jericó, eu andava com o meu terço, mas se a minha oração não converte o meu coração, não muda as minhas atitudes, ela não chega até Deus. E quais são essas boas obras? Quem são aqueles que Deus conhece? No mesmo Evangelho de São Mateus, o Evangelho nós estamos meditando ao longo desse ano, nessas 34 semanas do tempo comum. Mais para frente um pouco, a gente poder entender essa passagem, está lá em Mateus 25. Quem são aqueles que o Pai conhece? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou, desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Estava com sede, e me destes de beber. Eu era forasteiro, e me recebestes em casa. Estava nu, e me vestistes. Doente, e cuidastes de mim. Na prisão, e lá fostes me visitar. Esses são aqueles que o Pai conhece. Aqueles que praticam as boas obras. Hoje pela manhã na missa das crianças, eu fazia uma dinâmica com as crianças. Eu peguei uma daquelas lamparinas, nossa, do Cerco de Jericó, deixei ela vazia e coloquei em vários copinhos, Escrevi ali as obras de misericórdia corporal e as obras de misericórdia espiritual, E as crianças, a gente foi enchendo, a lamparina que estava vazia, apagada, com esse óleo das boas obras. E eu te pergunto, como anda a lamparina do seu coração? Você tem iluminado as pessoas por onde você caminha? Você é luz, essa luz que ilumina, que leva a Jesus? Se não, precisamos hoje alimentar o nosso coração com este óleo. Qual é o óleo? As obras de misericórdia, como ouvimos agora no Evangelho, Mateus capítulo 25, as obras de misericórdias corporais, que é dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar repouso aos peregrinos, vestir os nus, visitar os enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos. Mas também tem as 7 obras de misericórdia espiritual, que são também boas obras, que é o amor concreto que nós realizamos, que nos aproxima de Deus, que nos santifica. E quais são elas? Ensinar os ignorantes, dar bom conselho, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, consolar os tristes, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo, rezar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Por isso, peçamos hoje ao Senhor nessa Eucaristia essa graça, que a luz de Deus, que um dia em nós brilhou, pela graça dele, é dom de Deus. Nós não merecemos, a graça santificando, nós não merecemos a luz que vem do Senhor, mas ele quis nos presentear com a sua graça, com o seu amor, com a filiação divina, e essa luz habita em nós, mas cabe a nós alimentar essa luz. Cabe cada um de nós, pelas boas obras, as obras de misericórdia,
pelos gestos e atitudes concretas de amor, dar este combustível, esse óleo, para que jamais se apague essa luz que um dia Deus acendeu em nossos corações. Por isso, eu convido você, com seus olhos fechados, a nós cantarmos nesta canção, Sim, Eu Quero, canção antiga, conhecida de todos nós. Você possa hoje, no seu coração, pedir ao Senhor que pela essa Eucaristia, o Senhor possa reacender nessa chama, a chama da caridade, a chama do perdão, da compaixão, da misericórdia, da generosidade de coração, da capacidade de amar e gastar a sua vida em gestos e atitudes concretas de amor. Não temos uma fé apenas de palavra, e muito menos apenas de sentimentos bons, para um dia podermos encontrar o noivo e ele dizer: vinde benditos de meu Pai, porque eu estava com fome e me destes de comer, estava com sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste, estava preso e fostes me visitar, estava doente e cuidastes de mim. Peça ao Senhor esta graça de amar, mas de amar na concretude da vida, de amar na realidade concreta, onde você está instalado, lá na sua casa, não vai distante, é na sua casa mesmo. A paciência com o próximo, os gestos de afeto, de carinho, de amor, de perdão, de reconciliação. Não adianta nós rezarmos, não mudarmos de vida e não termos obras. De nada vale as nossas orações, as nossas práticas de piedade, de devoção, se ela não transforma a sua vida. Se você não se torna luz na sua casa, no seu trabalho, de nada adianta tantas comunhões, confissões, Santa Missa, se no seu trabalho você é a mesma pessoa igual aos outros. Se você não é luz no seu trabalho, se você se mistura com todo mundo, fala os mesmos assuntos que os outros, se você é um mais um do mesmo, perdido e não ilumina com a sua presença, peça a Deus hoje a graça, que o seu coração seja incomodado por esta luz que vem do Espírito Santo e quer transformar as nossas atitudes, para termos atitudes de cristão e sermos luz por onde nós andarmos. Sim, eu quero. Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o seu